Olá, gostou de saber que inteligência é a capacidade para resolver problemas ou elaborar produtos? Então vamos lá, seguindo agora sobre inteligências múltiplas vezes. Nós vamos ver uma sequência de vídeos falando de cada inteligência, cada uma das 8 inteligências múltiplas que Gardner trouxe para nós. Mas antes disso, dê o seu like aí e assine o meu canal. Vamos ver então inteligência linguística. O que é inteligência linguística? É a capacidade de usar as palavras de forma efetiva, quer oralmente, como um contador de histórias, um político, um orador, quer escrevendo, como um poeta, um dramaturgo, um editor, um jornalista. Inteligência linguística, você que é de escola, é bom você entender muito isso. Inteligência linguística não é a capacidade para resolver problemas gramaticais, não é escrever, saber todas as regras gramaticais e escrever e falar perfeitamente como a norma formal exige. Não. Gramática é uma coisa, inteligência linguística é outra. A gramática, ela pode fazer parte, claro, da inteligência linguística. Por exemplo, um editor, ele precisa saber muito a norma culta, a norma informal, para fazer as edições, um jornalista, enfim. Mas a inteligência linguística é a capacidade de usar as palavras. Então, a gente sempre tem que lembrar daquilo que Gardner trouxe. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. A pessoa que tem uma habilidade maior na linguística, ela sempre vai estar pensando em palavras. Se tem um problema, ela vai pensar em palavras para resolver um problema. Ela vai escrever. A capacidade, a inteligência linguística, eu dou muito o exemplo do Patativa do Assaré, grande poeta brasileiro, que infelizmente poucos brasileiros conhecem, mas que é reconhecido fora do nosso país. Ele tinha uma inteligência linguística perfeita, uma alta habilidade linguística e semi-analfabeto. Mas eu que fiz letras, faculdade de letras, ele escrevia poemas que eu que fiz letras não tenho essa capacidade, porque ele tinha uma alta capacidade de usar as palavras, inteligência linguística, entendeu? Então é aquele aluno, agora eu vou dar exemplos. Um grande exemplo, vários exemplos, eu não quero falar de um caso único, mas de vários. A gente tem alunos que têm dificuldade na escrita, principalmente em trocas na ortografia de letras. Já tivemos um aluno na Escola Maria Peregrina com laudo de dislexia, mas que tinha alta habilidade linguística. Isso é fantástico, isso é divino. Meu sono quando eu falo desses alunos. Porque se não tivessem numa escola que trabalhasse para valer autenticamente inteligências múltiplas, eles não iam querer saber de escrever. Por quê? Porque eles teriam bombado talvez de ano por conta da língua portuguesa, da disciplina, da gramática. Mas a escola que não tem a visão uniforme da mente, mas plural da mente, que trabalha inteligência linguística em primeiro lugar, enfatiza a inteligência linguística, dentro dela trabalha essa gramática, esse a gente consegue lapidar, entendeu? É como uma pedra preciosa. Eu vou lapidando as arestas e vejo que tem essa inteligência, desenvolvo, estimulo. Então, eram alunos que a gente não esconde a dificuldade gramatical, a dificuldade na escrita, mas enfatizamos envolvendo essa capacidade de usar as palavras. Eram alunos e são, ainda temos alunos assim, que tem uma oratória perfeita, um poder de argumentação nas palavras, que sabe usar bem as palavras, que sabe escrever uma boa narrativa, que usa as palavras em todo momento, que tem uma articulação maravilhosa. Então é onde que a gente vai estimulando com dinâmicas, com atividades a inteligência linguística, mostrando que ela, de forma prazerosa, que ela tem essa habilidade e com isso, concomitante a isso, vamos mostrando. Não, tua dificuldade é aqui na ortografia, é na escrita, mas vamos treinar isso. Mas você tem essa dificuldade, mas você tem
uma inteligência linguística fantástica que precisa ser ainda mais aprofundada e desenvolvida. Isso é inteligência linguística. Eu lembro de uma aluna que tinha vários erros ortográficos, muita dificuldade na escrita, mas uma capacidade de fala com as palavras, de escrever poemas. E quando ela era nova, ainda terminando o Fundamental 1, indo para o Fundamental 2, ela falava assim: eu quero ser escritora. E eu ficava, vou ser sincera contigo, eu ficava assim: meu Deus, ela quer ser escritora, escritora. E aí eu falava: por quê? E ela dizia: eu amo escrever. E ela escrevia muito bem cordel. E lá na Escola Maria Peregrina, a gente trabalha com responsabilidades, né? Eles sempre tem alguma coisa para fazer na escola, ou limpar o pátio, não sei. E ela pedia que uma das responsabilidades dela fosse ajudar a turma dos iniciantes, que era a turma da alfabetização. Porque ela queria ajudá-los, ensiná-los por meio do cordel. Gente, ela usava as palavras uma criatividade, ela pegava o projeto dos alunos iniciantes e fazia cordel, e os meninos aprendiam a escrever cordel. Uma menina que tinha dificuldade na escrita, mas que tinha essa capacidade linguística, e na escola dava abertura para ela desenvolver e para ela ajudar os outros por meio da capacidade linguística dela. E eu sempre pensava, se essa menina tivesse numa escola que não trabalhasse isso, ela jamais ia querer ser escritora. Então, o desejo de ser escritora passava por... Olha a autoestima, eu tenho dificuldade na escrita, mas eu quero ser escritora porque eu sou boa. Eu sei usar as palavras. Isso é inteligência linguística, tá entendendo? Olha como as nossas escolas precisam de trabalhar inteligências múltiplas, né? Eu trabalho muito com os professores da língua portuguesa, nossos educadores que fizeram letras, para conseguir ver isso. Entende? E eu vou dizer, é um desafio, é muito difícil para o educador que fez letras entender a inteligência linguística. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse formado que fez letras, licenciado na língua portuguesa, ele não tem inteligência linguística. Por isso que é difícil. Porque eu fiz letras, não me desenvolveu nada a minha habilidade linguística. Pelo contrário, acabou minha vontade de ler. Graças a Deus que depois voltou, porque ali a ênfase é a gramática, vestibular, gramática, vestibular. E aí é a coisa mais chata do mundo. E o professor, ele sai formado com isso daí, com os conteúdos todos seriados, e o aluno tem que ser bom naquilo. E ele não entende inteligência linguística, ele não entende da capacidade da pessoa usar as palavras, o bom uso das palavras. Se você pega um poema do Patativa do Assaré por um recém-formado em licenciatura na língua portuguesa que fez letras, é capaz dele ele zerar a prova dele no vestibular, porque ele não entende inteligência linguística. E os nossos professores de português precisam entender de inteligência linguística, porque senão mata talentos, desligam talentos. Lá na frente você vai ter um vídeo falando disso, como que eu desligo uma inteligência. Estão desligando professores de português. É isso que eu estou falando para você, professor de português. Você está desligando a inteligência linguística nos seus alunos. Eu não estou falando que a gente não tem que corrigir erros gramaticais, não estou falando isso. Estou falando que a gente não tem que ensinar a norma formal, tem que ensinar, mas tem como ensinar tudo isso sem desligar a inteligência linguística. E reflita aí, muitas vezes você desliga porque você não tem essa inteligência linguística, e teu aluno que troca letrinhas, ele tem a inteligência linguística que você não tem. A inteligência linguística, então, é a sensibilidade aos sons, aos significados e às funções das palavras e da linguagem. Eu vou colocar aqui algumas atividades que a gente trabalha lá na educação infantil. A gente começa a trabalhar essa inteligência lá atrás, né? Com trabalho com a língua falada, textos teatrais populares, entrevistas, usamos gravadores para gravar a oralidade, jogos de palavras, o telefone ou trava-línguas. Nós temos um tabuleiro de histórias na educação infantil fantástico, porque, por favor, educação infantil, o início da inteligência linguística é oral, depois vem a escrita, é oral. Então, é um tabuleiro de histórias para a gente trabalhar, desenvolver a oralidade, a capacidade de trabalhar a palavra com a criatividade. É um texto narrativo oral.
Então nós usamos várias atividades lá no início e depois vamos aprofundando mais para frente. Então essa é a inteligência linguística e um bom sinal. Depois eu também vai ter a observação, o que você pode observar no seu aluno para ver se ele é mais voltado para essa inteligência. Aquele aluno que não para de falar. O aluno que não para de falar, ele é um problema, mas também esse problema é um sinal de que ele tem necessidade de falar, ele tem necessidade de usar a palavra. Ou aquele aluno que não fala. Eu tive um aluno assim, maravilhoso, grande escritor, tem alta desenvolvimento da inteligência linguística. Ele é quieto porque ele é introvertido, mas ele escrevia. Gente, ele escrevia fantasticamente. Ele me escrevia poemas que eu falava, não acredito. Você é tão novo, escreveu isso. E tudo ele transformava em escrita. Então, se eu desse... eu dava, na época, eu tive que ajudar em produção de texto. Então, a gente tinha encontros de produção de texto. E dependendo do que era falado lá do tema, ele escrevia e me mandava. Então, o dele era a escrita, a capacidade de escrita, assim, maravilhosa. Então, a gente vai vendo esses sinais com os alunos. A avaliação da inteligência múltipla é muito na observação. Então, aquela aluna, também tem uma aluna que é altamente desenvolvida na inteligência linguística, ela não para de falar. Ela fala com a parede, tudo ela quer falar. E fala bem. Ela fala no microfone muito bem, ela sabe sintetizar as palavras, ela sabe conversar na informalidade, na formalidade, no microfone, para um público de 3 pessoas, ao mesmo tempo um público de quase 1000 pessoas, de uma forma maravilhosa. Ela sabe trabalhar a palavra, a oralidade, inteligência linguística. Gostou de saber que é inteligência linguística? Aliviou sabendo que inteligência linguística não é a gramática só, a gramática está ali, faz parte, mas não é um detalhezinho. Inteligência linguística é muito mais que isso. Se você gostou, não esqueça de dar seu like e assinar aí o meu canal.